A paz do Senhor, querido amado professor, querido amado amante da IBD, mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast, né, lição de adolescentes nesse terceiro trimestre. É uma alegria sempre estarmos juntos e hoje, né, a nossa mesa está aqui conosco nessa gravação, a irmã Hanani e a querida irmã Rosimar. É uma alegria estar com vocês. A paz do Senhor, professora Hanani. A paz do seu irmão Felipe, a paz do seu irmão Rosimar, a paz do Senhor a todos aqueles que nos acompanham hoje, né, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Abra o seu coração e estude conosco. Vamos aprender um pouco mais da trajetória de Paulo, né, e continuar essa lição abençoada. Amém. A paz do Senhor, querida professora Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmão Hanani, a paz do Senhor a todos os irmãos aqui presentes, né, que estão nessa audiência, ouvindo. Graças a Deus por fazer parte de mais um podcast, né? É um prazer para mim aprender. Glória a Deus. Lição hoje é número 3, os primeiros passos de Paulo. O texto ou a mensagem bíblica se encontra ali em Atos capítulo 11, 25, 26, a parte A, que diz: depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Nós sabemos, meus queridos amados professores, que desde a conversão de Paulo aos primeiros passos na fé de Paulo, foi um tanto peculiar, né, de alguns outros apóstolos. Houve algumas dificuldades na aceitação, a conversão do apóstolo, houve uma resistência, né, dos judeus, inclusive não só no início, até no final do seu ministério ainda continuou tendo resistência. Temos alguns anos, né, de silêncio da sua trajetória, dos seus primeiros anos na fé, mas o que sabemos é que o Espírito Santo guiou aquele apóstolo, moldou o seu caráter e transformou em um grande pregador, mensageiro da palavra de Deus, e foi alguém que contribuiu de uma forma muito grande para a expansão da igreja e a pregação do Senhor Jesus Cristo. Nós compreendemos que a trajetória inicial, os primeiros passos iniciais, foi um tanto difícil e dependeu do Espírito Santo guiá-lo e conservá-lo. Não foi isso, querida professora Rosimar? Isso mesmo, a paz do Senhor a todos. Como eu falei, é um prazer estar aqui contribuindo, né, meus amados? E falar desse apóstolo, né, que para mim é um exemplo muito grande para todos nós, né? Essa lição nos trouxe valiosas descobertas, né, para nós professores. E é um prazer para você, professor, que está aqui à escuta, né, para falar um pouquinho sobre a trajetória, né, de Paulo, né? Nós sabemos que para que possamos pontuar um pouquinho, para ficar mais organizado, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a fuga de Damasco por um cesto, né? Então, nós vemos aqui que Paulo, que o Saulo, né, ele se esforçava muito, mas ele confundia muito os judeus, né? Então, o Paulo, que agora transformado, né, ele também era muito perseguido, né? Ele foi muito perseguido. Mas, na realidade, nós estudando essa história, essa linda história desse apóstolo, nós sabemos que a perseguição, a rejeição era muito constante para com os judeus. Não é verdade? Então, os primeiros anos do seu ministério, eles foram dedicados ao amadurecimento, né, espiritual e ao ajuste do caráter do apóstolo. E é muito lindo quando a gente pode ouvir algo sobre Paulo e poder se espelhar também nele, né? Então, o que é que nós vemos aqui em relação à fuga de Damasco por um cesto, né? Nós vemos que os judeus eles não receberam bem a mensagem de Paulo, né? Então, anunciada nas sinagogas, né? E outros ajudaram Paulo a escapar de uma determinada situação, né? Que ele estava, né? Então, nós podemos acompanhar isso aí, que ele foi guardado, né, em um determinado situação, né, e nós observamos que aqueles guardas estavam ali postos às portas, vigiando, como eu falei aqui, Paulo, ele era muito perseguido também, ele se tornou perseguido, né? Então, nós vemos aqui que algumas pessoas ajudaram a ele, né? Foi uma fuga muito tranquila, né? Como se dizer assim, mas não foi, né? Então, ele saiu na janela da muralha de Damasco, né?
Então, nós vemos aqui, prosseguindo mais na frente, nós vemos a viagem para a Arábia, né? Nós sabemos aqui que no deserto, Paulo, ele aprendeu muito, porque ali foi como ele passou por um tempo, os chamados anos ocultos ou silenciosos, né? Ele não ficava totalmente na Arábia, pelo que a gente pode entender, né? Ele ia até Damasco. Então, nós aprendemos, queridos professores, que nós podemos passar para os nossos alunos, é que aquele momento ali de Paulo, que ele passou na Arábia, ele aprendeu, porque para ele foi um aprendizado, né? Foi uma simplicidade, ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, né? Que a imensidão daquele deserto, né, esmaga o poder e a fraqueza do homem, em qualquer situação, é isso? E que as coisas de Deus não é como queremos, e sim como o nosso Deus ele quer. E ali nós podemos observar que ele aprendeu, sim, a ser um verdadeiro líder, porque ele aprendeu ali, ele foi com aquele intuito, né? E vimos também aqueles 3 anos em Damasco, né? Que ele passou ali também, aqueles 3 anos em Damasco. Os escritores, né? Eles comentam que Paulo esteve ali, também ajudou a construir barracas, né? Porque Paulo, ele era um trabalhador, né? Ele não era uma pessoa, ele era trabalhador, é uma característica que nós podemos observar isso, né? Então, ele iniciou o seu ministério entre os gentios, né? Se dedicou aos estudos das Escrituras, é verdade? E nós vimos também o encontro com Pedro e Tiago, né? Em Jerusalém, né? Depois dos anos em Damasco. Então, ele foi para Jerusalém, né? E teve um contato rápido, né? Com os discípulos de Jesus, né? Então, está mencionado em Gálatas 1:18, nós podemos conferir isso, que ele fala que passou 15 dias, né, com Pedro, ali em Jerusalém, e também visitou Tiago, né, o irmão do Senhor, né? Nós vimos também a fuga para Cesareia, né? E o entusiasmo do apóstolo era grande para pregar o evangelho. Ele tinha uma alegria, ele tinha um entusiasmo muito grande, mas a resistência por aqueles que não aceitaram Jesus era grande, não é verdade? Então, os irmãos que haviam aprendido a amar Paulo ajudaram a escapar ele por Cesareia. Então, é uma das observações que nós colocamos aqui. Nós vimos também o tempo dele em Tarso, né? Ele passou um tempo em Tarso, né? Barnabé buscou Paulo em Tarso para juntos trabalharem na Antioquia, né? Então, nós vemos aí que a igreja ali cresceu e precisava, sim, de uma liderança, né? E eram os seguidores de Jesus naquele lugar e ele precisava, né, pela primeira vez, né, daquela experiência também. Nós vemos aqui, amados, um ano em Antioquia, né? Que quando Barnabé, né, chamou, né, para ir a Antioquia, Paulo, né, ele estava preparado para acompanhar, porque ele havia passado pelo deserto da Arábia. Então, ele estava preparado para aquela situação, né? Porque Deus ele nos coloca em situações, e eu acho muito importante para você frisar, professor, para o seu aluno, a importância de se ter aquele momento com Deus, né? Que é muito importante quando a gente tira aquele tempo para orar, para jejuar, para refletir, é isso? Então, é muito importante esse momento que nós tiramos para É, o Senhor. irmã Rosimar, é interessante que a gente vê na história, nessa trajetória, né, de Paulo, de que após o encontro dele com Jesus, de ele se convencer que realmente Jesus era o Messias, né, a gente vê que o entusiasmo dele de falar e de mostrar esse Jesus, que ele teve esse encontro com ele, para as pessoas era tão grande, que ele passou de perseguidor a perseguido, e mesmo assim ele não se deteve. A gente vê que ele passou por várias cidades e, pela graça de Deus, conseguiu, pelo Espírito Santo de Deus que tocou o coração de alguns, convencer alguns que realmente ele estava convertido, né?
a Jesus Cristo, e a gente vê que as cidades que eles passam são muitos caminhos que ele passa, mas mesmo assim ele não deixa, não perde a oportunidade de estar pregando a palavra de Deus, né? De estar pregando o evangelho de Jesus Cristo. Eu acho interessante, aqueles professores, justamente pegando aí a palavra da irmã Rosimar, a palavra da irmã Hanani, que literalmente a gente vê Cristo na vida do apóstolo Paulo, né, desde a sua conversão e também na sua trajetória. Paulo, ele não é diferente dos outros, né? Quando ele aceita Cristo, ele vai passar pelo passo a passo da tradição judaica, né? Os ritos, o ritualismo, né, dos judeus, quanto esses novos na fé, inclusive pelo seu batismo. Mas é interessante essa trajetória de Paulo, porque, e a gente fica nesse Paulo, né? É interessante dizer para o professor, dizer para o aluno que Saulo e Paulo são nomes da mesma pessoa, né? Saulo, seu nome judeu, inclusive vem de Saul, era um nome bem comum naquela época, Saulo, naquele tempo ali, inclusive de Jesus, e Paulo, seu nome romano, também era um nome comum, né, entre os romanos, então é a mesma pessoa, tem os seus dois nomes, tanto Saulo quanto Paulo, mas a sua trajetória é interessante, porque olha só, ele está indo para Damasco, e para Damasco o seu intuito é oprimir os irmãos, é reprimir o evangelho, é prender e lançar na prisão aqueles que pregassem a Jesus. Só que Jesus vai ter um encontro com Paulo no caminho de Damasco. Ninguém queria cruzar o caminho de Paulo, ninguém, porque todo mundo tinha medo dele. Aí Jesus diz assim, no caminho eu vou cruzar o caminho com ele. Vou cruzar, vou lá, eu quero ver se ele é maior do que eu. Quando Paulo bate no resplendor de Cristo, ele cai no chão e de repente é convertido, e o lugar que ele ia para aprender, ele começa a pregar. Então é interessante que a trajetória dele inicia no lugar onde era para ele reprimir e calar o evangelho, ele vai ser uma voz desse evangelho nas sinagogas. Depois ele vai para Jerusalém. É interessante porque quando Paulo ele vai para Jerusalém, não é bem aceito, né? Inclusive, ele menciona que ele chegou a ter um encontro com Pedro, chegou a ter um encontro com Tiago, mas ele não foi bem aceito. Depois ele vai voltar para Tarso. E destacando a questão de tendas que a irmã Rosmar falou, é interessante você, professor, também passar para o aluno que naquela época, naquele período, um fazedor de tendas, e possivelmente a história que Paulo herdou essa habilidade do seu pai, um fazedor de tendas era alguém muito nobre, era uma profissão muito nobre, comparada à de um engenheiro hoje. Então, não era qualquer um que fazia e não era barato também você comprar uma tenda. Então, ganhava-se muito dinheiro, era um comércio realmente muito nobre, muito rico, o comércio de fazer tendas. E depois que Paulo passa ali aquele tempo, Damasco, o deserto, Tarso, depois vai para Antioquia, e a gente vê Deus cuidando de Paulo em toda a sua trajetória. Deus, em cada processo, esteve com ele o ensinando. E a prova é, como a irmã Rosmar falou, quando ele passou por todas essas etapas e chegou em Antioquia, que haja visto, inclusive, foi onde os primeiros crentes foram chamados de cristãos, né? Foi lá em Antioquia, a igreja de Antioquia, uma igreja muito estruturada, muito sábia, e ele chega ali e é um ano de prosperidade e de bênção. Então, a prova que Deus esteve com Paulo em toda a sua trajetória inicial é que o pontapé inicial de Deus para o ministério de liderança dele é em Antioquia e é próspero. É um ano muito próspero. Não é isso, irmã Rosimar, quando ele chega ali em Antioquia junto com Barnabé. E mais interessante é que ele já foi preparado para ali, né? Porque ele passou aquele período na Arábia, né? Naquele deserto. E o interessante é para nós sabermos que existe aquele momento que a gente tem que ter de preparação do caráter. Deus já tinha preparado o caráter do apóstolo, né? Então, ele já foi preparado, né? Quando Barnabé o levou, né? Que buscou Paulo em Tarso para juntos trabalhar na Antioquia, da Síria, né? Então, ali ele sabia que Paulo iria contribuir, né? Porque ali precisava de uma liderança. É muito interessante isso, né? Porque eram muitos os seguidores de Jesus naquele lugar, né? E uma coisa interessante que nós observamos é que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus eles foram chamados de cristãos, né? Igual está no livro dos Apóstolos, né? Atos, capítulo 11, versículo 26. Eu achei muito interessante essa parte, né? Porque, como eu falei, Paulo ele foi preparado, ou seja, Barnabé tinha uma certeza porque estava levando Paulo, porque sabia,
da grande missão, da grande obra que eles tinham ali naquele lugar. Eu acho lindo, irmã Rosemar, a forma como Deus trabalha, né? Porque a gente estudando a vida de Paulo, ou de Saulo, desde a sua infância, ele foi preparado para ser uma pessoa de alto escalão, de alto nível, né? Tanto intelectual quanto de forma material, pela sua profissão e tudo. E Deus, ele trabalha, a gente, como professor, a gente pode deixar isso claro para o adolescente, que Deus, ele trabalha nas nossas habilidades, né? Deus, ele quer pegar as nossas habilidades, o que nós sabemos fazer, o que nós aprendemos no nosso cotidiano, para usar para a obra dele também. Então, Deus aproveitou a vida de Paulo no que ele sabia, ele era conhecedor da lei, ele tinha uma influência, né, no meio que ele vivia. Então, Jesus aproveitou essa qualidade dele para que ele pudesse disseminar, digamos assim, o evangelho de Jesus Cristo, né? Eu acho muito lindo como Deus trabalha, e que a gente fique ciente disso, que às vezes a gente acha que não sabe fazer nada, mas Deus, ele sabe que aquele pouquinho que a gente sabe, ele sabe nos usar na obra dele, e é só basta a gente abrir o nosso coração e deixar ele nos usar. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, meus irmãos, né? Já concluindo aqui o primeiro tópico, o tópico 1, a trajetória inicial de Paulo. As primeiras lições é justamente esse início do apóstolo. Nós vamos ter aí 13 lições para estudar sobre esse apóstolo Paulo e a grande obra missionária que Deus o usou, né? E já entrando aí, né, a irmã Hanani já nos situou aí um pouco do tópico 2, que o tópico 2 é justamente esse processo de amadurecimento espiritual. Se no tópico 1 a gente estudou sobre o trajeto inicial de Paulo, no tópico 2 nós vamos estudar sobre o amadurecimento espiritual de Paulo. E eu acho interessante, meus irmãos, e precisamos destacar isso para a nossa classe, para os nossos alunos. Você, professor, precisa destacar isso para os seus alunos, é que Deus, ele requer um tempo de preparação e de amadurecimento. Deus, ele nunca vai pegar nenhum homem para a sua obra, haja vista que Deus não capacite para essa obra que Deus irá usá-lo. Não, Deus é um ser muito responsável, e não foi diferente com Paulo. O Senhor, ele poderia pegar Paulo e introduzir Paulo direto na obra missionária, porque Paulo era um homem que estudou aos pés de Gamaliel, conhecia a lei ao ponto de ser tão radical de guardar a lei que reprimiu justamente o evangelho, né, a pregação, porque a pregação do evangelho estava sobre Jesus Cristo, ele era o Messias, e sobre ele morreu e ressuscitou. Esses dois fundamentos eram inadmissíveis para todo judeu, por isso que eles achavam que era uma blasfêmia, né, que era um insulto à lei de Moisés. Então, eles vão começar a reprimir, e Paulo é um desses. Eu acho interessante porque Paulo ele conhece a lei, ele é um doutor da lei, ele tem um lugar no Sinédrio, ele já ocupa um lugar top, né, para todo judeu, que era o Sinédrio. Nós já falamos disso, inclusive, em gravações anteriores. E Paulo era muito intelectual, era um poliglota, era culto. Então, olha o nível de Paulo. Se você pegar Paulo e colocar Paulo e Pedro na balança, por exemplo, o nível de Paulo está muito acima do de Pedro em termos intelectual e de conhecimento, né, histórico e acadêmico, até de educacional. Foi totalmente diferente a formação educacional. Então, o Senhor poderia pegar Paulo e, não, você está pronto. Você é muito inteligente, você é muito salvo, você é top, ó, vai direto para a minha obra missionária. Não, requer um tempo de preparação e de amadurecimento, porque o Senhor, ele trabalha no amadurecimento. Eu sempre costumo dizer que é muito bom que o Senhor, ele trabalhe por nós, mas precisamos entender que quando nós aceitamos a Jesus nesse processo de regeneração, o Senhor está trabalhando não é por nós, é em nós. Mais importante, ele trabalhar em nós, mudando o nosso caráter, nos formando naquilo que ele quer nos formar. Eu sempre costumo dizer isso, né? E Jesus, por exemplo, assim como Paulo vai ser levado para o deserto, ali na Arábia. Era uma região desértica, e eu acho muito interessante, irmãos, e eu acredito que havia um preparo de Deus ali naquele ambiente. Lá em Oséias, Deus usando o profeta, ele diz que eu vou atrair o meu povo ao deserto para lhe falar ao coração. Deus gosta de falar com seu povo no deserto. Parece que o deserto, como a gente costuma dizer, é uma escola de Deus, né? Moisés foi para o deserto para ser preparado, para amadurecer. Elias foi para o deserto para ser preparado para amadurecer. Até o próprio Jesus foi levado para o deserto para um tempo de amadurecimento, de preparo também.
E não foi diferente com Paulo. Minhas irmãs, caras professoras, imagino eu, o Senhor olhando lá do céu dizendo assim: Paulo, você aprendeu muitos anos ao pé de Gamaliel. Eu vou levar você para aprender aqui um pouco aos meus pés, para provar que eu sou o mestre dos mestres, um seminário intensivo aqui no deserto, e então você está maduro e preparado para a minha obra. Eu imagino o Senhor olhando ao céu e atraindo Paulo para moldar o seu caráter e fazer maduro para a sua obra. Interessante mesmo, viu, meu irmão? Porque Paulo, ele teve a sua vida transformada, né? Ao encontrar com Jesus. Então, ele foi uma pessoa transformada. Nós podemos vê-lo, né? Dessa forma. Então, ele se esforçava, ele tinha um desejo ardente, né? De levar a palavra de Deus, né? E é uma das coisas interessantes, porque quando Deus, ele nos capacita para determinada obra, ele se responsabiliza, né? E eu costumo sempre seguir e repassar esse exemplo, né, do apóstolo para as pessoas, até mesmo para os meus alunos também, é muito importante, né? Porque Paulo, ele era uma nova pessoa, né? Porque nós sabemos que quando nós estamos unidos em Cristo, né, é possível sabermos que tudo que era velho se passou, né? E que tudo agora se fez novo, porque nós somos uma nova criatura, nós somos uma nova pessoa. Então, quando nós somos uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo, nós exalamos o amor, né, por onde nós passamos. Nós mostramos, apresentamos essa transformação que Cristo fez em nós. Isso é glorioso. É verdade. A gente vê na vida de Paulo que ele, como o irmão Felipe estava falando, ele era muito inteligente, né? Mas que estava faltando alguma coisa, né? Não apenas a gente consegue aprender com a vida de Paulo, que não basta ter o conhecimento. Não quer dizer que não tenha que ter, tem que ter. Porque se não fosse o conhecimento de Paulo, da palavra, da lei, dos processos que era necessário, né, do judaísmo, do povo judeu, para conhecer e para saber que realmente Jesus viria e queria cumprir muitas daquelas promessas, iriam cumprir as promessas que foi feita, né, no Antigo Testamento, na lei, precisa também ter a parte espiritual, precisa ter essa intimidade com Deus, essa intimidade com Jesus, e principalmente se deixar levar pelo Espírito Santo. Porque a palavra diz que Paulo, ele quando falava, ele não falava por ele, né? Ele falava inspirado pelo Espírito Santo. Por isso que ele convencia as pessoas da palavra de Deus. Por isso que Deus o usava. Ele tinha o conhecimento. Mas essa parte do amadurecimento espiritual era muito importante. Porque ele não poderia convencer as pessoas, né? Na verdade, não era ele que convencia, mas ele não poderia falar às pessoas sobre Jesus ou sobre o cumprimento da lei ali, se não fosse o Espírito Santo. Então, precisava dessa confiança, que ele não precisava confiar apenas em si, no seu conhecimento. Precisava saber que Jesus estava com ele, que ele estaria sendo guiado pelo Espírito Santo, né? Glória a Deus, perfeito. É justamente isso. Não dá para falar de Jesus ou não dá para falar do reino sem ter essa experiência. É impossível. Só dá para falar do reino quem é do reino, né? E aí Paulo precisava ter essa experiência, esse amadurecimento para ser inspirado a pregar sobre. É como que Nicodemo vai chegar para o Senhor e vai perguntar sobre as coisas do reino, sobre a eternidade. E aí Jesus corta logo Nicodemo, mesmo sendo mestre, para dizer: olha, se você não nascer de novo, não dá nem para ver e não dá para entrar, não. Então, para você entender, para você querer falar, para você até entrar, tem que nascer de novo. Então, Paulo precisava ter esse amadurecimento e eu acho interessante para o caro professor que está nos ouvindo transmitir isso para a sua classe, que nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar prontos e aproveitar esse período, esse tempo de amadurecimento. Porque se Paulo ele não é tratado sobre isso, e Paulo não aguarda o tempo, quando Barnabé chega para chamar Paulo, que já convenceu a liderança da igreja sobre a sua conversão, quando convida Paulo para ir para Antioquia, Paulo está pronto. Paulo está pronto. Então, Paulo aproveitou aquele tempo de anonimato, aquele tempo de silêncio, aquele tempo de esquecimento por parte da liderança, para amadurecer, para crescer, para ser mais íntimo do Senhor, para se debruçar sobre os mistérios do céu. Então, é interessante você, professor, passar para o adolescente que o adolescente ele precisa aproveitar
todos os dias ter experiência com o Senhor, para que quando o Senhor o chame para o ministério, ele já tenha uma intimidade, já tenha experiência com o Senhor, já tenha um relacionamento com o Espírito Santo, né? Eu me lembro, já estamos encerrando esse segundo bloco, fiquem à vontade, queridas professoras, para trazer, se quiserem, mais alguma abordagem sobre o tópico 2, o amadurecimento espiritual de Paulo. Eu me lembro, usando até como exemplo uma situação que eu vivi na minha adolescência, né? Eu me lembro que eu tinha um desejo muito grande de pregar quando eu era adolescente, e eu estudando a Bíblia Pentecostal, sempre tem ali no rodapé, né, há algumas explicações, alguns significados, alguns comentários bíblicos e alguns comentários teológicos da nossa doutrina pentecostal. E é interessante que eu preparava um sermão e guardava, preparava outro e guardava. Eu me lembro, eu tinha acho que 11 anos e guardava. E eu não pregava, né? Mas eu estava guardando ali para quando fosse utilizado, para quando eu tivesse uma oportunidade. Então, eu acho interessante porque o Senhor ele sempre vai nos levar pelo caminho da preparação, do amadurecimento, para que quando chegue a oportunidade, nós estejamos preparados, né? E para encerrar essa minha fala, eu vejo como que na vida de Pedro, por exemplo. Pedro pescou a noite inteira lá em Lucas 5, não pegou nada, mas de manhã ele chega, sai do barco, no raso, está na terra, e vai começar a lavar as redes. Nós sabemos que lavar as redes ali no original é consertar. Então, olha só, Pedro está dizendo assim, eu não pesquei nada, mas não é porque eu não pesquei nada que eu vou deixar a rede de lado, eu vou consertar aqui, eu vou costurar aqui algum ponto que esteja descosturado, eu vou alinhar aqui um nó que esteja mal alinhado. Então, olha só, quando Jesus leva Pedro para o fundo, né, depois de pregar a multidão, é para pescar, e para usar a rede que ele consertou. Então, nós precisamos aproveitar esse processo, o processo, às vezes, que não vai dar em nada, o processo, às vezes, que ninguém nos vê, que nós não temos oportunidade, porque vai chegar o momento do Senhor nos usar. Então, enquanto esse momento não chega, que aproveitemos esse tempo de amadurecimento para crescermos na presença do nosso Deus. Irmão Felipe, eu achei interessante, me lembrei aqui de um detalhe que eu estava conversando com meu esposo, eu estudando ali a lição, e quando você falou sobre a questão de buscar experiências, né, com Deus, meu esposo estava falando sobre a mensagem da cruz, que a palavra diz, Paulo fala que a mensagem da cruz é loucura para os homens, né? Mas por quê? Justamente por falta desse experimentar a presença de Jesus, a presença de Deus, né? Quando a gente tem essa intimidade, essa experiência com Deus, de vivenciar, né? Como Paulo vivenciou ali no caminho de Damasco, encontrar com Jesus, nós realmente percebemos a magnitude da palavra de Deus, a beleza que é, né, a mensagem da cruz. Então, incentivar os nossos adolescentes a buscar ter experiências com Deus, que é muito importante, é enriquecedor, né, para poder eles conhecerem intimamente, né, a Jesus, não apenas pelas palavras, mas intimamente, e para que essa mensagem da cruz seja pregada com mais autoridade, porque quando a gente tem esse encontro com Deus, quando a gente tem essa experiência, a gente fala com mais propriedade, com mais conhecimento, com mais autoridade, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Perfeito, irmão, perfeito. E só dá para entender os mistérios do céu, justamente quem tem essas experiências. O Senhor, ele quis revelar aos homens, mas aqueles que são deles, né? Ele ocultou ao coração e aos ouvidos e aos olhos de muitos sábios, e às vezes alguém que não tem nenhuma formação acadêmica, alguém que não tem um nível de escolaridade nenhum, mas consegue interpretar a Bíblia e consegue transmitir os mistérios do céu na Bíblia Sagrada, porque vem do Senhor e do seu Santo Espírito essa revelação. Glória a Deus pela vida das nossas queridas professoras, né? A professora Hanani, a professora Rosimar, inclusive a professora Rosimar está conosco aqui hoje pela primeira vez e queremos tê-la sempre conosco aqui, trazendo seu conhecimento, sempre agregando ao nosso podcast, contribuindo para que cada vez mais a sua aula seja uma aula abençoada, querido professor. Já encerramos aqui o segundo bloco, né? E já adentramos aqui ao tópico 3, ao último bloco do nosso podcast, né? Para os nossos queridos adolescentes, lição 3, falando hoje um pouco sobre os primeiros passos de Paulo. E falamos já da trajetória inicial de Paulo, falamos sobre o amadurecimento espiritual de Paulo,
E um terceiro ponto que é interessante, cara, professora Hanani, que nós podemos compreender é que a mensagem de Paulo, quando ele é convertido, quando o Senhor o converte ao seu coração, e então abre os seus olhos, lhe enche de autoridade, Paulo está maduro, e é interessante que ele começa a pregar nas sinagogas, e eu acho interessante porque antes Paulo ia às sinagogas como um conhecedor da lei, e a expectativa do povo era ouvir um mestre que aprendia aos pés de Gamaliel sobre a lei. Mas agora Paulo ele vai até as sinagogas e numa linguagem nossa, vai subir ao altar, vai subir ao púlpito para pregar agora sobre Cristo, sobre Jesus, sobre aquele que é enviado, sobre aquele que é Deus entre os homens. E com certeza é uma mensagem que vai incomodar muita gente. Com certeza. Até porque a gente vê que na história, o povo judeu ele não aceitou a Jesus como sendo o Messias, né? Eles não aceitavam que Jesus tinha sido o enviado de Deus para cumprir as promessas que foram feitas ao povo, né? A gente vê que o povo judeu eles esperavam esperavam um rei, na verdade, digamos assim, né? Eles esperavam uma pessoa que viesse, o seu Messias, que fosse um rei, que fosse aquela pessoa que trouxesse a paz mundial, como diz, trouxesse a paz mundial, que consertasse as coisas, né? Que consertasse o templo. Eles pensavam muito materialmente, esqueceram de ver que as coisas de Deus são muito mais espirituais, né? E são principalmente espirituais. Então, eles não aceitavam, eles não queriam, eles estavam muito cegos para não perder os seus cargos políticos, né? Eles queriam manter a sua posição. Então, por isso que eles não aceitaram a Jesus como sendo o Messias. Eles não, até hoje, o povo judeu não aceita e aguarda o Messias, né? Justamente por isso, porque eles não aceitam que Jesus ele veio e cumpriu as promessas como para ser o Messias, né? Mas nós vemos na palavra de Deus que Jesus realmente veio, que Jesus foi o Messias, né? Ele veio, ele restaurou o templo, ele trouxe a paz, mas não no meio material, e sim no espiritual. Ele trouxe o seu reino espiritual para nós, né? E nós vivemos em paz por causa da morte de Jesus na cruz, porque ele veio para nos salvar, né? Então a gente vê que a mensagem que Paulo estava pregando, estava falando naquele momento sobre Jesus, sobre a mensagem da cruz, ela estava incomodando porque ela não estava alinhada com os pensamentos daquelas pessoas naquela época, né? Eles queriam uma coisa e Paulo estava pregando outra, que eles deviam amar, que eles deviam desapegar, né? E as pessoas não queriam, as pessoas queriam viver naquele comodismo que estavam, queriam viver, ter o poder, né? Principalmente a liderança, né? Daquele tempo. E como hoje, nós, quando pregamos, enfrentamos essa dificuldade. Porque até hoje a palavra de Deus, ela é difícil de ser aceita. Por quê? Porque precisa de fé. Nós precisamos ter fé para crer na palavra do Senhor. Então, nós temos que dizer para os nossos jovens, os nossos adolescentes, deixar claro que eles têm que, sim, continuar pregando a palavra do Senhor como Paulo. Paulo, ele não desistiu em tempo algum. Ele foi perseguido, né? Ele podia desistir, porque ele estava onde? Ele estava em altas posições. Como diz meu esposo, ele hoje, no nosso tempo, seria o carro dele seria lá no Supremo Tribunal Federal, entendeu? Ele estaria por cima. Então, ele podia muito bem desistir e dizer, não, eu vou continuar aqui, que eu estou muito bem aqui. Mas não, ele, em vez de continuar perseguindo e querer continuar só por causa de status, por causa de posição, ele preferiu a verdade, ele preferiu propagar a palavra de Jesus, fazer com que esse evangelho fosse difundido. E Jesus usou a vida dele para que igrejas fossem formadas, né? E a palavra do Senhor fosse espalhada, né? Hoje nós temos que pregar. E não fique triste se você prega, se você fala, se você mostra e você não vê resultado imediato daquilo. Nós temos que saber
que é principalmente isso que a gente pode ver na vida de Paulo, é que ele pregava, falava, mas é o Espírito Santo que convence, né? Então, a gente joga a semente, que é a palavra do Senhor, mas é o Espírito Santo Deus que faz crescer. Então, nós hoje temos como lição a vida de Paulo, deixar para os nossos adolescentes de que não podemos desistir, nós temos que falar a palavra do Senhor, nós temos que conhecer, divulgar, e muito, muito importante, o que mais importante ainda, que nós já vemos falando não só nesse trimestre que a gente está iniciando, mas em outro trimestre que a gente já veio, do nosso testemunho pessoal. A gente vê na vida de Paulo, o testemunho dele foi muito importante, né? Primeiro, claro que houve aquele impacto porque ele era perseguidor do povo, né? Do povo de Deus, né? Dos cristãos, mas que as pessoas depois elas o respeitavam por saber que ele tinha o conhecimento da lei, que querendo ou não ele conhecia e que o Espírito Santo falava através dele com autoridade, né? Então, nós temos que pegar o exemplo de Paulo, falar e deixar que o Espírito Santo nos use com autoridade, né? E ele vai fazer crescer aquela semente que nós estamos lançando, não é isso? Não podemos esquecer disso. Eu queria ouvir, inclusive, a irmã Rosimar, né, também, sobre esse tópico 3, mas eu acho muito interessante essa fala, inclusive a fala final da irmã, aproveitando esse gancho da fala final da irmã Hanani, que eu acho que uma das coisas que mais incomodava os judeus na pregação de Paulo era porque a mensagem de Paulo era uma mensagem inspirada e com autoridade no Espírito Santo. Então não dava para refutar, porque era uma autoridade tão grande que eles não tinham um argumento para poder refutar, até porque eles se baseavam muito, as diretrizes de salvação era na lei. E quando Paulo ele pega o Antigo Testamento, ele pega o Antigo Testamento e joga como cumprimento na pessoa de Jesus. Então, Jesus sendo o cumprimento da lei, ele é o homem perfeito e ele é o nosso modelo, né, de homem perfeito, de santidade, e é somente através dele, pela graça dele, pela a fé nele, que nós somos salvos. Era uma mensagem com autoridade e que eles não conseguiam refutar. Então, quando Paulo pregava, quando Paulo ensinava, o Espírito Santo inspirava com tanta autoridade que eles ficavam sem saber o que fazer, sem ter argumento, sem conseguir sair muito do ponto, porque era uma mensagem direta, e como a professora Hanani falou, era uma mensagem que o Espírito Santo inspirava e que o Espírito Santo convencia o coração, porque Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que quando ele, antes de convertido, ele convencia pelo poder do seu argumento, pela persuasão do seu conhecimento, mas agora não. Ele entendeu que quem convence o homem do pecado, a obra de redenção, é toda do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, e que nós somos apenas um canal dessa mensagem transformadora, dessa mensagem que transforma o homem de mais vil pecador a um homem totalmente transformado, assim como ele foi. Eu acho interessante, inclusive, para concluir as minhas palavras e já ouvir a irmã Rosimar e também a irmã Hanani para nós caminharmos para o final desse terceiro bloco, é que na conclusão, já dando um spoiler aqui da conclusão e antecipando, diz que o comentarista disse que os primeiros anos de Paulo, como cristão, foram marcados por pregações, provações e amadurecimento de fé. Então, Paulo, literalmente, ele aprendeu a sofrer pelo evangelho, ele aprendeu a se desgastar pelo evangelho, ele amadureceu com tudo isso ao ponto de dizer aos crentes de Filipos que ele sabia viver tendo muito ou pouco, não importava, o que importava era ter Cristo, porque ele podia todas as coisas em Cristo que o fortalecia, e pelas suas pregações, porque com a mesma intensidade, já foi dito aqui, que Paulo, ele queria prender os irmãos, ele agora quer, com a mesma intensidade, propagar o evangelho. Porque antes era assim, ó, eu quero, com todas as minhas forças, parar esse Jesus. Agora, Paulo está dizendo assim, eu quero, com todas as minhas forças, falar desse Jesus. Que coisa linda, minhas irmãs, meus caros professores. É muito lindo isso. Quando eu vi a irmã Hanani falando sobre a questão de lançar semente,
E o Espírito Santo é que convence, né? Muito lindo isso. E nós sabemos que o próprio Jesus, né? Ele declarou que ele era o cumprimento da promessa, né? O nosso Senhor Jesus, ele é o cumprimento dessa promessa, e por isso que nós estamos felizes, né? Porque sabemos que ele se responsabiliza, né? Então, Paulo, ele tinha essa determinação, essa unção, essa alegria de falar desse Jesus, porque ele sabia o que ele tinha passado. Diante de todas as perseguições, ele tinha essa convicção. E é muito alegre, é muito, como é que eu posso dizer, de alegria, de entusiasmo de falar desse Jesus também. Então, eu queria passar para você hoje, professor, né? Uma dica para que você pudesse estar fazendo na sua sala de aula com seu aluno, né? Não esquecer de dizer para o aluno, para que ele possa tirar esse momento com Deus, e também um método muito importante, que seria a tempestade de ideias. Como fazer para termos uma vida transformada? É importante que o meu aluno saia dessa lição sabendo como eu posso fazer, o que eu posso fazer para que eu possa ter a minha vida transformada, se ele não tiver ainda, se ele não tiver esse pensamento convicto, né? Que teve a sua vida transformada, como o apóstolo Paulo teve. E também, outra dica seria um mapa, né? Conceitual da palavra caráter, para que os alunos pudessem fazer essa caracterização, né? Poderia colocar o seu pensamento, o que significa essa palavra caráter, o que é que ela tem de importante para nós. É muito interessante isso, para que o professor possa estar explorando essa atividade, né, esses métodos na sala de aula. É bem interessante essa atividade com os adolescentes, né? Até porque eles próprios se autoavaliam, né? Seu próprio caráter, para saber, eu estou fazendo realmente seguindo, eu estou procurando ter o caráter de Jesus, não é? Que é tão importante para a gente buscar ser parecido com Deus. É muito, muito interessante essa atividade. E eu queria só acrescentar, estava lembrando agora, sobre a questão desse. Deixa eu só voltar, que eu fui falar sobre a questão do entusiasmo de Paulo. Eu acho que foi isso que eu ia falar. Eu fui comentar sobre a dinâmica atividade e acabou passando. Que ele... Deixa eu ver se eu retorno. Bem, enquanto a irmã Hanani vai lembrando aí, voltar Hanani, o pensamento. eu queria, a você, querido professor, né, anota aí, ó, as dicas pedagógicas, as dicas de ouro aí da querida professora Rosimar, tá certo? 2 dicas abençoadas, 2 dicas pedagógicas abençoadas para você aplicar na sua sala dela e contribuir ainda mais para essa aula que está tão abençoada. Queremos ouvir ainda a nossa querida professora Hanani, né, lição hoje número 3, os primeiros passos do apóstolo Paulo, já encerrando aqui, mas que lição abençoada, realmente uma lição de muito crescimento, de muito aprendizado hoje. Eu lembrei, irmão Felipe. Eu ia comentar sobre a questão que a própria lição fala, né? Que Paulo, ele quando teve o encontro com Jesus no caminho, que ele ficou cego, ele passou 3 dias sem comer, sem beber, orando e jejuando, né? Essa passagem, esse texto, eu acho que é muito importante e válido para a gente falar para os nossos adolescentes. Porque a questão de uma das atividades que a irmã Rosimar falou, para a gente buscar ter mais intimidade com Deus e buscar aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, por exemplo. Eu tenho um testemunho do meu esposo, por exemplo, que tem muito a ver, que ele disse que o que contribuiu ao seu batismo com o Espírito Santo foi a busca dele pelo conhecimento da palavra de Deus. O período que ele mais estava lendo a Bíblia, orando e jejuando, foi quando ele foi batizado com o Espírito Santo. Então, por que não fazer buscar o seu aluno, fazer ali uma semana em que todos tirem um tempo para jejuar, orar e ler a palavra. Quem sabe aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo sejam, né? E a gente sabe que esse revestimento pelo Espírito Santo traz muito mais autoridade e abre mais caminhos para que o Espírito Santo possa nos usar, né? Para falar a palavra de Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus, querida professora Hanani. E mais uma dica pedagógica. Você, professor, ó, vai ter uma aula com certeza abençoada e recheada de recurso também para o seu adolescente, o seu aluno, o querido adolescente, absorver ainda mais a palavra de Deus. Sem sombra de dúvida, minhas queridas irmãs, professoras da escola dominical, a vida de Paulo é uma vida inspiradora, né? É também uma referência de fé e de caminhada com Cristo Jesus, alguém que realmente teve a sua vida convertida, teve a sua vida transformada por Jesus, teve o seu amadurecimento ali pautado no Senhor e com o auxílio também do Espírito Santo, alguém que se doou pelo Evangelho. Então, sem sombra de dúvida, esse trimestre será um trimestre enriquecedor e abençoador para nós aprendermos ainda mais sobre a vida desse apóstolo que tanto influenciou a igreja nos seus dias e até os dias de hoje. Chegamos ao final de mais um podcast, né? Podcast do DENEC, Departamento de Ensino Cristão da nossa Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. E hoje, lição de número 3, falando aí sobre o início. Estamos no início, os primeiros passos do apóstolo Paulo. Vamos caminhando aí, aprendendo mais com o Senhor e também através desse apóstolo, o apóstolo chamado Paulo. Eu queria agradecer, né, a nossa querida professora Irma Hanani e a nossa querida professora Rosimar. Que aula abençoada, que gravação, que subsídio tão enriquecedor. Aprendemos muito e eu espero que você, professor, tenha uma aula abençoada aí domingo, em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe você, professor, que lhe use e que a palavra de Deus ela chegue, né? Que você seja inspirado pelo Espírito Santo, né? Dê espaço ao Espírito Santo para que essa palavra seja, essa sementinha seja plantada no coração dos nossos adolescentes e que de lá saiam líderes como Paulo foi. Amém. Quero agradecer, queridos professores, por esse momento que estivemos juntos, né? Quero agradecer ao nosso pastor Martins pela confiança, toda a diretoria da DENEC. Muito obrigada a todos os professores. Amém, glória a Deus. Esse foi mais um EBD em síntese em podcast para você, professor, um subsídio para a sua aula. E nós desejamos uma aula abençoada. Em nome de Jesus, até o próximo. Em nome de Jesus, nós nos vemos aqui. Podcast do DENEC. Deus abençoe.